O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como lembrávamos no início da nossa celebração, continuamos este caminho à luz da aliança. Lembremos que lá no primeiro domingo, a liturgia apresentou a aliança de Deus com Noé e sua família. Depois da purificação da criação, Deus não se escandaliza do mal e promete estar conosco, acompanhar-nos. E depois, com as tentações no Evangelho, as tentações de Jesus, encontramos Jesus no meio do divino e do humano. Essa aliança de Deus com o ser humano. E no domingo passado, segundo da Quaresma, essa aliança se reforçava com uma purificação. Cristo, que acolhia todas nossas intenções, desejos, todos os nossos ideais, se elevava a uma purificação. E dizia que tudo isso estava aí para o eterno, o sublime, e por isso contemplávamos a transfiguração. E hoje o Evangelho, a liturgia em geral, nos apresenta uma imagem e uma pergunta. A imagem, o templo. Um templo que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, né? Um templo que efetivamente passaram 46 anos da sua construção e ainda não estava terminado. Dá esperança quando a gente vê nossa paróquia, né? 46 anos e ainda está sendo construído. Mas o templo era algo maravilhoso. E depois estávamos no momento da Páscoa, 8 dias da celebração judaica, onde a cidade passava de ter mais ou menos 50.000 habitantes a 125.000 habitantes em pouco menos de 8, 9 dias. Se sacrificava no templo mais ou menos 80.000 cordeiros para o sacrifício. Porque o templo era central na vida litúrgica do povo de Israel. Na sua vida espiritual, era o ponto de referência, por isso acudiam cada ano a ele. Mas não só, e aqui vamos começar a abrir o significado desta imagem. Não só era importante para a vida espiritual de Israel, era o núcleo da sua identidade. Era aquilo que definia Israel como um povo diferente, porque no templo estava a presença de Deus. O templo não significava uma promessa, era Deus presente.
Por isso era tão importante. E por isso era tão complexa essa vida litúrgica. Aí encontrávamos cambistas e no momento do sacrifício era muito trabalho. Os sumos sacerdotes tinham que estar trabalhando o tempo inteiro e o dinheiro e tudo isso estava em função do culto. Porém, e aqui vamos, porém, sempre porém, esse culto se tornou o essencial. Passou de ser algo muito importante, passou de ser algo necessário. Não podiam renunciar a tudo aquilo, mas passou a ser o essencial. Tudo ia em torno a esse mercado, a essa técnica. E isso foi o que para Deus, para Cristo, causou tanta raiva. Porque se esqueceram da presença do Santo dos Santos, que era o sentido de todo esse templo. E por isso precisava de purificação. Essa é a imagem. E aqui vem a pergunta. Porque o evangelista, de uma forma muito triste, conclui estas palavras dizendo: Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Jesus não se fiava do seu povo. E a pergunta é: Deus se fia de mim? Nesse processo de purificação da aliança, nesse templo que era o lugar da sua presença, era seu trono sobre a terra, templo que demorou ele em preparar para seu povo e que foi deformado, templo que para nós significa também nossa vida espiritual, nosso corpo, nossas paixões, toda esta criação que às vezes admiramos e outras vezes odiamos. Esta criação, lugar da presença de Deus, quantas vezes se transforma também em lugar de profanação. Uma dica sobre o templo era que toda esta mercancia, todo este negócio estava na entrada do templo. Dentro não tinha nada disso, mas bem na entrada, falemos talvez das escadas, fazendo a imagem da nossa igreja aqui. Aí era quando tudo isso acontecia, se compravam os bois, as pombinhas, tudo, se cambiava o dinheiro, se trocava o dinheiro. Estava bem, era a primeira experiência religiosa de todos, era essa deformação, essa profanação. Que era necessária, lembremos, era importante isso, mas não era o essencial. E indo à nossa vida espiritual, podemos começar a pensar quantas coisas importantes necessárias acontecem, mas que não são essenciais. Mas o pior de tudo é que, como o povo desse tempo, já são normais. Sabemos que está errado. Sabemos que todas essas pessoas tenham como primeira experiência religiosa todo esse negócio, esse mercado. Está errado, mas é normal. Está errado talvez eu viver um tipo de relações de amizades com meus amigos ou com meus parentes, relações afetivas deformadas, talvez abusivas, um pouco tirânicas. Está errado, mas já é normal. Talvez eu vejo como filho, eu vejo os olhos do meu pai preocupados, cansados, tristes. Ou talvez já descubro minha mãe chorando em silêncio. E sei que está errado, mas é normal. Ou como pai, eu já vejo a confusão dos meus filhos, que estão tentando de encontrar seu lugar no mundo, um pouquinho perdidos, também com suas crises complexas, e sabemos, isso está errado, não deveria ser assim, mas é normal, são adolescentes. Ou talvez eu não encontro tempo para rezar, está errado, mas é normal. A profanação do templo, onde sim temos que cuidar do trabalho, temos que cuidar da vida social, familiar, temos que lidar com muitíssimas coisas necessárias, mas são essenciais. Talvez todas essas coisas estão na frente, na entrada do nosso templo e nos fazem perder noção de que dentro vamos encontrar ao Santo dos Santos, de que superando toda essa embalagem conflitiva, todas essas preocupações, dentro encontraremos o que dá sentido a tudo isso.
Talvez é o momento de quebrar esse frio espiritual, essa esterilidade interior e dizer, eu tenho que deixar de viver como normal, isso que está estragando minha vida, que está deformando minha identidade. Hoje, a liturgia nos convida ou nos desafia na nossa aliança e nos convida a assumir a responsabilidade respondendo essa pergunta. Deus pode confiar na gente? Porque Ele não se escandaliza pelo nosso pecado. Ele não se escandaliza que a gente tenha rebeldias, que talvez passemos 3 meses sem confessarmos. Ele sim, sabe que faz parte da nossa condição humana. Mas Ele se escandaliza de que tudo isso para a gente se torne normal. Se escandaliza. Ele não aguenta isso, que seu templo já se transforme em uma cova de ladrões. E por isso tem que chegar com chicote, com dor, com sofrimento, para acordarmos, para mexer nosso interior e ajudar-nos a encontrar aquilo que é essencial. Porque podemos nos acostumar a estar mal. Podemos nos acostumar a viver mediocremente, espiritualmente mediocres. Em 1973, o 23 de agosto, um jovem chamado Eric entrou numa praça lá na Suíça. A praça se chamava, vamos ver se aqui, Normalstrong, a praça na Suíça. E ele chegou lá num banco e assaltou o banco e pegou como reféns a 4 pessoas, né? 3 mulheres e um homem. E foi uma situação muito difícil, primeiro porque passaram 6 dias presos, aí reféns nesse banco. E segundo porque foi um dos primeiros assaltos que foram transmitidos pela televisão, então todo mundo estava sabendo o que acontecia. E ele começou a ter muitas condições, a demandar um carro para fugir, depois pediu para trazer da prisão a seu companheiro Gisela, chamava Clark Olson. E enfim, trouxeram ele. Então a polícia estava tentando de fazer de tudo para evitar que a coisa empiorasse, como por exemplo matasse alguém, porque ele continuamente estava ameaçando de morte essas 4 pessoas, né? Depois de 6 dias, a polícia teve que entrar violentamente, com gás lacrimógeno, e depois libertou estas pessoas, não teve mortos, e levou preso ao Clark, que estava já antes na prisão, e ao Eric, que foi quem começou todo este caos. Só que a polícia descobriu, começou a ver algo raríssimo, que estes 4 reféns estavam continuamente defendendo e indignados pela forma de proceder da polícia e defendendo que os assaltantes fossem liberados, que eles não deviam ser processados daquele jeito, que deviam ter outra oportunidade. 6 dias ameaçados de morte, 6 dias violentos, e estas 4 pessoas saem defendendo estes ladrões criminosos. Óbvio que a partir daí os psicólogos definiram o que hoje conhecemos como a Síndrome de Estocolmo. Em 1973, esta experiência levou aos psicólogos a definir essa condição, esse estado psicológico pela qual uma pessoa que está sometida e humilhada passa a ter simpatia e até mesmo um pouco de amor ou amizade pelo seu agressor. A Síndrome de Estocolmo. Às vezes, nós poderemos espiritualmente, e esta é minha teoria, viver uma Síndrome de Estocolmo espiritual. Estamos sendo agredidos, humilhados, sometidos pelas nossas paixões, pela uma cultura que nos tiraniza, que nos vazia por dentro. Talvez estamos acostumados a um tipo de relações abusivas ou que nos fazem trair nossas convicções espirituais e morais. E já chamamos isso normal. Síndrome de Estocolmo espiritual. Contam que uma das mulheres, num momento falou, quando perguntavam como é que ela reagia desse jeito. Ela falou: não me assusta o Clark, nem seu companheiro. Me assusta a polícia.
pela sua violência, etc. Não me assusta o Clark, me assusta a polícia. Me assusta, me dá medo a polícia. Às vezes nós podemos pensar, me dá medo esta condição de vida, mas mais medo me dá Deus. Tenho mais medo de um Deus que chega com chicote a me purificar e a recuperar minha dignidade. Estamos dispostos a confiar em Cristo? E melhor ainda, estamos dispostos a demonstrar a Cristo que pode confiar na gente? A história da nossa vida espiritual vai concluir com essas mesmas palavras. Deus, Cristo, não se fiava deles, porque conhecia o que tinha nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.